Uma boa noite a todos os nossos irmãos, que todos nós consigamos ter o auxílio do nosso Espírito Protetor, do nosso Anjo Guardião, para nós conseguirmos trilhar o caminho do bem e merecermos então a paz do Cristo em nossos corações. Hoje nós vamos falar um pouco sobre um tema muito atual, que são os flagelos. O que são os flagelos? Flagelos são desastres, doenças e tudo aquilo que leva ao desencarne de muitas pessoas. E hoje nós estamos convivendo com o Covid, que é um dos flagelos que nós estamos recebendo. Além das doenças, também existem, por exemplo, os tsunamis, a fome. A fome é um grande flagelo que ainda assola a humanidade, as guerras, as intempéries, os alagamentos, as secas, os desastres, os enchentes. Todos esses são situações, incêndios, são situações em que há um desencarne coletivo, e esse desencarne coletivo são muitos espíritos que retornam para a pátria espiritual. Onde está a justiça de Deus que permite que aconteçam esses desastres, morrendo tanta gente, desencarnando tanta gente? Nós temos que, em primeiro lugar, fazermos uma análise de o que nós somos, para nós então entendermos a justiça de Deus. O que nós somos? Nós somos espíritos imortais que temos a nossa vida verdadeira na dimensão espiritual. Não é lugar físico nenhum, é outra dimensão. Na dimensão espiritual que é a nossa verdadeira vida. Por algum período de tempo, o nosso espírito recebe um corpo físico, material e vem viver na Terra e em todos os outros planetas que são habitados. E aí, então, nós passamos por um período que a gente chama de encarnação. Então, nós passamos um período em que a nossa alma, o nosso espírito, está unido ao corpo físico. E aí, então, nós estamos numa vida física como nós estamos aqui na Terra hoje. Qual é a finalidade de nós estarmos nesses períodos de encarnação? É a nossa evolução, o nosso aprendizado. Para nós conseguirmos aprender tudo o que nós tivermos que aprender das leis da vida e para nós principalmente evoluirmos na parte moral. O que é a evolução moral? É nós conseguirmos usar melhor o nosso livre-arbítrio, escolhendo o bem entre o bem e o mal, e nós optarmos pelo bem. Isto é a evolução. Cada vez mais nós deixarmos de lado o mal, e cada vez mais nós optarmos pelas nossas ações no bem. Isto é evolução moral. E é para isso que nós viemos nessa encarnação. Quando nós terminamos a nossa tarefa, ou quando nós cumprimos o nosso período encarnatório necessário, nós retornamos para a pátria espiritual. O nosso corpo, que é matéria, fica aqui na matéria, fica aqui na Terra, mas a nossa alma, o nosso espírito, vai de novo, de volta para a dimensão espiritual de onde nós viemos. Essa é a nossa trajetória, essa é a nossa função. Então nós temos que aproveitarmos da melhor forma possível esse período encarnatório para nós crescermos intelectualmente nos conhecimentos. Isso a ciência está dando um pulo muito grande.
a evolução intelectual é muito grande, nós estamos acompanhando uma evolução vertiginosa na parte intelectual e também a parte moral. Quando nós voltamos aqui para a Terra, uma nova encarnação, a nossa tarefa é de nós nos tornarmos melhor do que quando nós chegamos. Então nós temos que cada vez mais usarmos o nosso critério de escolha entre o bem e o mal, optando sempre pelo bem. Mas isso é uma coisa muito difícil, porque na nossa vida de relação, muitas vezes nós somos colocados em posições que a gente acaba esquecendo dessa tarefa que nós temos e acaba agindo muitas vezes fora do bem. E isso aí faz parte da evolução aqui da Terra, que a Terra ainda é um planeta de expiação e provas, e por ser um planeta de expiação e provas, a Terra ainda existe mais mal do que o bem. E aí então, nós agindo no mal, nós nos comprometemos. E nós nos comprometendo, agindo no mal, nós estamos saindo fora das leis de Deus, estamos saindo fora das leis naturais. E nós saindo fora das leis, nós estamos sendo marginais das leis de Deus. Isto é, nós estamos cometendo um crime contra as leis de Deus. E aí então, nós temos que acordar para essa situação de que nós temos que nos melhorar. Mas se eu continuo fazendo mal e tudo está bem comigo, eu vou continuar fazendo mal. Para que eu vou melhorar? Para que eu vou fazer um esforço de mudança se assim como eu estou agindo está tudo muito bem? Então, acontece, por algumas ocasiões, Deus coloca em nossa frente, coloca para nós, situações de flagelos, situações de doenças, situações de desastres, situações de perdas. E essas situações aí são o sofrimento que nós acabamos tendo. Que todo mal que nós fizermos, nós vamos ter que resgatar. Ou nós vamos resgatar pelo amor, ou nós vamos resgatar pela dor. Deus espera que nós despertemos para o bem e resgatemos pelo amor. Quando nós não despertamos, quando nós teimamos em continuar daquela forma, agindo no mal, Deus então manda para nós um aviso. Olha, está agindo errado. E aí então vem alguma dor para nós resgatarmos os nossos erros pela dor. Deus não quer o nosso sofrimento, Deus não quer o sofrimento de nenhum dos seus filhos. Deus quer que nós consigamos caminhar no compasso das suas santas, sagradas e certíssimas e perfeitas leis. E é isso que nós temos que aprender. E aí então, nós temos de tempos em tempos algum tipo de sofrimento no nosso dia a dia. De algumas vezes situações individuais, de sofrimentos individuais, outras vezes familiares, outras vezes sociais e muitas vezes coletivas. Então, por quê? Porque a coletividade, a nossa família, a coletividade ou as situações locais estão agindo errado. E aí, então tem que haver alguma coisa para nós despertarmos. E verdadeiramente nós só despertamos pela dor, pelo sofrimento. E aí então Deus usa desses artifícios para que nós despertemos para a nossa verdadeira função, que é de nós buscarmos a caminhada pelo bem. Desde o Antigo Testamento, nós conhecemos, por exemplo, as 7 pragas do Egito. Já está no Antigo Testamento que a sociedade egípcia daquela época estava desvirtuando, estavam saindo fora das leis de Deus, estavam agindo de forma egoística, estavam agindo de forma fora dos conceitos que nos levam a Deus. E aí então a própria sociedade mesmo estava numa situação
e muito materialismo, e aí então vieram as 7 pragas do Egito, que está no Antigo Testamento, para que a população despertasse. Olha, assim como está, não dá para continuar, vai ter que modificar. E aí então aconteceram, por exemplo, as 7 pragas. Também nós conhecemos da história, também da Bíblia, a história de Sodoma e Gomorra. O que é a história de Sodoma e Gomorra? Eram 2 cidades antigas em que a libertinagem estava correndo frouxa, e cada vez mais. Então, eram farras e orgias fenomenais que estavam saindo fora daquele respeito à pessoa humana, daquela situação de agir no bem. Então, inclusive, tinham pessoas que eram forçadas àquelas situações, como as prostitutas, eram forçadas àquelas situações. E para que a sociedade despertasse que aquilo ali estava errado, então aconteceu o fenômeno, esse flagelo de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas. Então, são alguns exemplos. Doenças, por exemplo, a lepra. A lepra é uma doença que também veio com uma finalidade. Pessoas muito belas, pessoas muito bonitas, abusavam da sua beleza com outras finalidades. E aí então veio a lepra, que é uma doença que deforma completamente o rosto das pessoas e o corpo das pessoas. E essas pessoas bonitas deixavam de ser bonitas. E aí então o que era isso aí? É um aviso que Deus estava dando, que as pessoas deviam usar a sua beleza de uma forma construtiva, de uma forma para o bem, para que a beleza conseguisse embelezar o universo, e não para tirar proveito da sua beleza. A tuberculose, quanta gente abusando de cigarros e de poluição do ar ambiente. Aí então veio a tuberculose, que é uma doença do pulmão que matou muita gente, quanta gente desencarnou por causa dessa doença, como um aviso que Deus mandava para que as pessoas cuidassem da sua respiração, do seu aparelho respiratório, da sua saúde. E aí então, essa doença foi até que, pela evolução intelectual, a ciência descobriu a cura para essas doenças, para a lepra, para a tuberculose, descobriram a cura. Então foi um fator de evolução e um fator de resgate para aquelas pessoas que sofreram essas doenças e até mesmo desencarnaram por essas doenças. Os tsunamis. O tsunami que aconteceu lá naquela ilha da Ásia era uma ilha de pessoas humildes que foi transformada numa espécie de uma ilha de fantasia, onde o turismo começou a ser explorado de uma forma agressiva. Então as pessoas de mais alta posse iam para lá, eram exploradas e eram usadas, e as pessoas dali, os nativos da ilha, muitos, a maioria, era explorado por aquelas companhias, que normalmente eram companhias internacionais, que promoviam o turismo. Até que veio o tsunami e destruiu tudo aquilo. Então, foi uma maneira das pessoas despertarem para a realidade de que existe uma coisa além da capacidade dos homens, e para as pessoas não praticarem aquele tipo de comportamento, um comportamento de escravizar determinadas pessoas e explorar outras pessoas. Isso nós temos que aprender, nós temos que ser fraternos, nós temos que nos amar, nós temos que aprender a nos amarmos uns aos outros e não explorarmos e, de alguma forma qualquer, prejudicarmos quem quer que seja. Então, esses flagelos acontecem periodicamente. Incêndios. Quantos incêndios aconteceram? Pessoas que iam, principalmente para esses bares noturnos,
que aumentaram a capacidade para mais de 1.000 lugares, para mais de 1.000 pessoas que podiam entrar. E aí, nesses bares, as pessoas usavam droga, o cigarro, o álcool, e tudo que é tipo de alteração do comportamento fora do bem, fora das leis de Deus. E aí, o que acontece? Então, periodicamente, acontece um acidente. Acontece um acidente, às vezes é só uma pessoa. Quando é só uma pessoa, logo passa, logo esquece. Mas quando acontece um acidente que morrem centenas de pessoas, chama a atenção de uma população toda, até de todo mundo. E aí então começam a ter algum tipo de cuidado para modificar o comportamento daquelas casas noturnas que são usadas para essa finalidade. Nós vemos jovens que se fazem pontos de encontro no posto de gasolina ou em frente a algum bar para ficar o tempo todo usando álcool, droga, fumo e se depravarem também. E aí acontecem brigas, acontece uma série de situações. Com relação às drogas, começa a usar droga, todo mundo usando droga, aí chega num ponto, aí um dia algum faz uma sobredose e acaba morrendo com uma overdose de droga. Aí o pessoal já olha, nós vamos ter que cuidar, porque isso aí está dando problema. Então as pessoas despertam e amadurecem para uma nova etapa, onde não há necessidade da droga. Pode fazer tudo o que querem fazer, sem a necessidade da droga. A droga não faz falta para ninguém ser feliz. A droga não faz falta para ninguém conseguir achar uma pessoa agradável para ficar ao seu lado. O cigarro não faz falta nenhum para nada. A bebida de álcool também não faz ninguém aprender a dançar de uma hora para outra. Inibe a sua consciência, inibe um pouco o seu superego, e aí então a pessoa se expande, e às vezes até se expande demais, fazendo besteiras, e aí então entra num comportamento errado. E esse comportamento errado, às vezes, pode ferir as leis de Deus. E aí então vem, de alguma forma, um aviso que Deus manda. Olha, assim não está bem. De que forma vem esse aviso? Pelas dores, por esses flagelos que acontecem. Às vezes individualmente, às vezes a pessoa usa droga, passa do limite, e aí tem um problema de fígado, uma cirrose, alguma coisa. Então o que tem? A pessoa tem que modificar o comportamento. Então isso tudo são avisos que nós recebemos diariamente para que nós voltemos a trilhar o caminho das leis de Deus, o caminho do bem, para que nós aprendamos a escolher o bem e cada vez mais afastarmos o mal do nosso comportamento. E essa é uma situação, é o motivo pelo qual nós recebemos com tantas frequências esses flagelos. O Covid, por exemplo, vale a pena nós analisarmos um pouquinho mais de profundidade essa doença que está assolando toda a Terra. O Covid veio numa sociedade em que existiam países cada vez mais armamentistas, criando armas cada vez mais poderosas, mais potentes, para combater um ao outro, para combater uma questão de, como se quisessem conquistar o mundo. E nós vimos que os grandes, quem tentou ser grandes conquistadores da Terra, todos se deram mal. O Napoleão, o Hitler, e fora outros. Mas esses mais recentes que a gente conhece, tentaram conquistar o mundo inteiro, não conseguiram e não vão conseguir. Ninguém vai conseguir isso. Aí surgiu um vírus, que é um ser vivo ínfimo, que nem no microscópio nós conseguimos enxergá-lo, que está dominando todas as nações, mostrando para todas as nações do mundo que o invisível, o mínimo, é que tem maior força
que todas as armas mais poderosas da terra. Então, este é um exemplo muito bom para que essas pessoas parem de gastar dinheiro em armas e passem a gastar mais dinheiro em assistência à fome, aos doentes, aos necessitados. Mudar o comportamento. Por que a guerra? Porque a guerra é um mal. Às vezes é um mal necessário para se defender de algum dominador enlouquecido que tem ideias mirabolantes. Então, às vezes, a guerra é necessária. Mas a guerra para fins de conquista é um absurdo. É um absurdo. Então, vieram nos mostrar que a força maior do universo está no mínimo, no invisível, está num ser vivo, o menor ser vivo que existe, que é o vírus. Esse domina o mundo inteiro. E veio nos mostrar para ver que nós não somos nada. Nós somos muito frágeis. Qualquer bem, qualquer situação, qualquer posição que nós tenhamos, nós podemos perder de um dia para outro com uma doença como o Covid, por exemplo. Então nos coloca numa posição mais real de que nós não tiramos do nosso orgulho, diminuindo o nosso orgulho, porque nós vimos que nós somos sensíveis ao mínimo quando nós queremos ser o máximo. Não. O que nós temos que fazer? Qual é a conduta que nós temos que ter? Buscar, trilhar sempre os caminhos das leis de Deus. Evitar de todas as formas transgredir as leis de Deus. Sermos mais fraternos, sermos mais irmãos, perdoarmos as pessoas, desculpar aquilo que alguém nos faz, porque nós precisamos também ser desculpados pelo que nós fazemos. E nesse convívio, conseguindo conviver com os defeitos dos outros, para que os outros consigam conviver com os nossos defeitos, nós conseguimos formar uma verdadeira família, uma família universal, uma família em que todo mundo se dá bem, uma família em que o bem vai imperar em todas as classes, entre todos os homens. E aí, quando nós conseguirmos essa situação, nós estaremos vivendo num mundo melhor. Não vai ter mais o mal. Não vai haver necessidade de nós criarmos armas para nos defender. Todos estão pensando no bem. Todos estão agindo no bem. Não há necessidade de armas materiais nenhuma. Não há necessidade de conquista de nada. Quando tudo for de todos, nós estaremos vivendo em paz. Aí nós estaremos então numa situação melhor. Aí nós teremos então aproveitado a oportunidade encarnatória que Deus nos deu para nós conseguirmos crescer. Intelectualmente, que a gente está crescendo, mas principalmente, o principal, moralmente. Sabendo usar o nosso livre-arbítrio e fazendo a escolha certa entre o bem e o mal, buscarmos a escolha sempre do bem. É isso que nós temos que aprender. Foi para isso que nós reencarnamos. Foi para isso que nós voltamos aqui para a Terra. E é para isso que nós estamos agindo. E é essa a finalidade que nós temos. O nosso objetivo é o aperfeiçoamento, é a melhoria. E é justamente buscando esses esforços de agir no bem, dentro das leis de Deus, que são as leis mais sábias do universo, que nós vamos conseguir essa melhoria. Quando nós estivermos agindo só no bem, nós não vamos ter mais nenhuma doença, nós não vamos ter mais tuberculose, não vamos ter a lepra, não vamos ter as pragas do Egito, não vamos ter os tsunamis, não vamos ter incêndios, não vamos ter mais nada, porque nós estamos agindo no bem. E aí nós agindo no bem, nós só vamos ter as coisas boas a nos acompanhar. E é para isso que nós recebemos essa oportunidade encarnatória de Deus, para a nossa melhoria, para o nosso aperfeiçoamento,
para que quando nós retornarmos para a pátria espiritual, quando através do nosso desencarne, nosso espírito voltar para a dimensão espiritual, nós estejamos numa situação bem melhor. E o que nós vamos levar quando nós desencarnarmos, quando nós voltarmos para a dimensão espiritual? Nós vamos levar somente a nossa melhoria intelectual e moral que nós tivemos. Nós não vamos levar nada de material. Nós não vamos levar roupas, não vamos levar carro, não vamos levar casa, nada disso nós vamos levar. Nós vamos retornar para a pátria espiritual simplesmente com tudo aquilo que nós adquirimos intelectual e moralmente. Para que então, na próxima encarnação, quando nós voltarmos de novo para uma nova vida na carne, nós voltarmos já numa situação melhor, numa situação bem melhor, em que não há mais necessidade de sofrimento e nós não tenhamos mais que passar por todas essas situações que nós estamos passando aqui ainda hoje. Isso nós ainda não conseguimos fazer hoje, trilharmos somente o caminho do bem. Mas nós temos que fazer o esforço possível de trilhar o caminho do bem. E quando nós nos surpreendemos fora do caminho do bem, logo nós temos que nos dar conta e refletirmos e fazermos novos propósitos de não repetir o mal e voltarmos novamente para o bem. Usarmos todas as oportunidades, usar principalmente a nossa inteligência que Deus nos deu, o nosso raciocínio, para que nós consigamos, então, com esse raciocínio e com o auxílio dos espíritos protetor e anjo guardião que cada um de nós tem, conseguirmos realizar essa tarefa da melhor forma possível. Falando nisso, quantas vezes nós recebemos avisos da espiritualidade, nosso espírito protetor, nosso anjo guardião, de que nós não estamos agindo certo? Quantas vezes, quando nós paramos, esquecemos dos nossos problemas, entrando numa situação de relaxamento, nós conseguimos, por vezes, assim, eu não deveria ter feito isso. Eu fiz isso errado, não deveria ter feito. E aí a gente, às vezes, começa a projetar alguma tarefa. E às vezes a gente faz um plano de realizar alguma coisa. E quando a gente vai realizar, não consegue realizar nada daquilo que a gente programou. E chega num outro lugar, numa outra situação. E geralmente bem melhor do que aquela que nós estávamos planejando. Quantas vezes nós saímos com a intenção de fazer alguma coisa e a gente pensa em fazer alguma coisa. E alguma coisa assim, não faz isso, não faz isso. Uma vozinha lá no fundo da nossa consciência nos diz para não fazer. O que é isso? Isso é a intuição que o nosso espírito protetor, o nosso anjo guardião e os espíritos amigos estão nos aconselhando. E é dessa forma que eles se manifestam sobre nós, sob a forma de intuição. Então nós temos que começar a observar muito essas coisas que estão acontecendo conosco. Por que de vez em quando a gente tem determinados pensamentos? Às vezes nós temos um pensamento do mal. Por quê? Porque é um espírito inferior que está querendo fazer nós sair do caminho do bem. Nós temos que resistir a essa tentação. Nós não devemos realizar esse aconselhamento negativo que estão nos dando. Então nós temos que sim acompanhar os pensamentos positivos. Então nós temos que analisar todos esses pensamentos e analisarmos também todos os acontecimentos que acontecem na nossa família, na nossa cidade, no nosso país e no mundo. Por exemplo, essa pandemia que está acontecendo é um aviso, é uma situação que está nos colocando um sinal de alerta de que as coisas não estão bem. Então a nossa sociedade vai ter que se modificar. E como é que a nossa sociedade vai se modificar? Quando eu me modificar. Eu sou o responsável pela sociedade. Eu tenho que fazer a minha parte. Se eu sei que eu tenho que fazer o bem,
eu não devo de forma alguma fazer o mal, porque eu sei que o mal vai me causar problema. Então, este é o aprendizado que nós temos que realizar. A nossa vida gira só em torno dessas situações. Buscarmos a escolha certa pelo nosso livre-arbítrio entre o bem e o mal. Deus deixa nós escolhermos sempre. Deus não nos obriga e não nos força a nada. Ele só nos aconselha, por intermédio dos seus espíritos de luz, para que nós façamos ou não façamos alguma coisa, pela intuição. Mas o nosso livre-arbítrio não é nunca afetado por vontades exteriores, a não ser dos obsessores. Nós devemos fazer aquilo que nós acharmos certo. E nós estamos vivendo, nós estamos tendo tantas encarnações justamente para nós aprendermos a distinguir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre uma linguagem figurada, entre o diabo, que representa o mal, e Deus, que representa o bem. Se nós escolhermos o diabo, nós vamos para o sofrimento. Se nós escolhermos Deus, nós vamos para a felicidade. Entre aspas, o diabo não existe. O diabo somos nós quando estamos pensando no mal. O diabo são os nossos irmãos encarnados ou desencarnados, quando estão fazendo e pensando o mal. Estes são os diabos. Diabos são espíritos igual a nós, que escolheram o caminho do mal. E nós devemos escolher o caminho do bem para nós conseguirmos alcançar a felicidade. E é só dessa forma que nós vamos ser felizes. E é só dessa forma que a nossa sociedade vai melhorar. E é só dessa forma que a nossa Terra vai se tornar um planeta de regeneração. E é o que nós esperamos agora no terceiro milênio. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz para todos.